A história de Ezequiel e o Vale de Ossos Secos é uma das visões mais poderosas do Antigo Testamento, registrada no capítulo 37 do livro de Ezequiel. Ela simboliza a restauração de Israel após um longo período de exílio e destruição. Era um tempo sombrio para o povo de Israel. Após anos de desobediência, exílio e destruição, muitos haviam perdido a esperança de serem restaurados como nação. Ezequiel, o profeta de Deus, estava entre o povo exilado na Babilônia. Certo dia, ele teve uma visão extraordinária. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel 37, 1, 2. Ezequiel olhou ao redor. O vale era vasto e coberto por ossos secos espalhados, restos de soldados ou pessoas caídas, como um grande campo de batalha abandonado. Não havia vida, apenas um profundo silêncio. A cena era desoladora e cheia de tristeza. Enquanto Ezequiel estava no vale, ele ouviu a voz de Deus, que lhe fez uma pergunta. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37, 3. Deus então deu uma ordem a Ezequiel, instruindo-o a profetizar sobre os ossos. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Ezequiel 37, 2.4 e 5. Ezequiel, confiando em Deus, começou a proclamar as palavras que lhe foram dadas. Ele ergueu a voz e disse aos ossos secos que o Senhor traria a vida de volta a eles. Enquanto Ezequiel profetizava, uma transformação milagrosa começou a acontecer diante de seus olhos. Ele ouvia um som, um ruído, como se os ossos estivessem se movendo. Eles começaram a se unir, osso a osso, formando esqueletos completos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ezequiel 37, 8. Os corpos estavam completos, mas ainda sem vida. Então, Deus ordenou a Ezequiel que chamasse o Espírito da vida, e ele obedeceu. E profetizei como ele me ordenara, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ezequiel 37, 10. De repente, todos os ossos que antes estavam espalhados e mortos no vale se levantaram como um vasto exército vivo. O sopro de Deus havia trazido vida onde antes havia apenas morte. Após a visão, Deus explicou o significado daquele acontecimento a Ezequiel. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Ezequiel 37, 11. O povo de Israel, no exílio, se via como esses ossos secos, sem esperança, sem futuro, abandonados. Mas Deus prometeu que Ele os restauraria. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz,
diz o Senhor. Ezequiel 37 2.12-14. Deus prometeu que, assim como ele havia trazido vida de volta aos ossos secos, ele também restauraria o povo de Israel, reunindo-os em sua terra e renovando sua esperança. Essa visão de Ezequiel revela o poder transformador de Deus. Mesmo nas situações mais desesperadoras, quando tudo parece estar perdido, Deus tem o poder de restaurar, de trazer vida onde há morte. Ele não apenas revive os corpos, mas também restaura o espírito e a esperança. Para o povo de Israel, essa promessa era uma garantia de que Deus não os havia abandonado e que, um dia, eles seriam novamente uma nação viva e próspera.